Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal, tá? E hoje nós vamos, mais uma vez, tá? Buscar alinhar nossa vida com a vontade do eterno Deus e deixar que Ele governe o nosso coração e as nossas atitudes. Lembrando que precisamos aprender todo dia o que o Espírito Santo quer nos ensinar. E quando olhamos isso à luz da palavra do eterno, fica muito mais fácil. Nós vamos hoje para Provérbios 21, vamos ver o que nos ensina Provérbios 21, que já começa falando sobre a soberania de Deus e a justiça verdadeira. Olha o que nos diz o verso 1 de Provérbios. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Até os governantes, eles estão na mão do Eterno. E o Eterno Deus, ele é soberano em tudo. Ele sabe o princípio e o fim das coisas. Então, por isso, nós entendemos sobre quem é o Eterno, a soberania dele sobre as coisas e o propósito dele de salvação para a humanidade, nós vamos viver bem mais tranquilos e entregar para ele a nossa vida e confiar plenamente nele. Nós vemos aqui no verso 2, ele fala assim, ó, todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Podemos enganar a nós mesmos achando que estamos certos. Às vezes pensamos que estamos certos, mas o eterno Deus, ele vê o interior do coração. Ele olha a intenção. Então é importante que tudo que nós formos fazer, nós avaliarmos a nossa intenção. E não fazer só para agradar um, agradar outro. O que importa para o eterno é a intenção. Tá? E mesmo que seja boa, muitas das vezes seja uma boa obra, mas a intenção, tem alguma intenção em resultado financeiro, em barganha atrás disso, cuidado com a intenção do coração em todo momento. No verso 3 ele fala assim, fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Ou seja, o Eterno ele não quer rituais vazios, ele quer justiça prática no dia a dia, ele quer arrependimento contínuo, e não quer sacrifício. 8, no verso 8 ele fala assim, o caminho do homem perverso é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. O contraste aqui é claro, do caminho do perverso com o reto. Enquanto o perverso esconde engano em seus caminhos, o justo vive em integridade. Ele vive bem, ele vive tranquilo, porque ele sempre procura os caminhos da retidão. Isso aqui nós vimos também agora, nós vamos ver nesse Provérbios 21 sobre o perigo do orgulho e das atitudes tolas. Tudo tem uma consequência, tudo tem um resultado, e nós temos que estar atento a isso. Verso 9, melhor é morar num canto de telhado do que ter como companheira uma mulher briguenta. O peso aqui de viver num lar contencioso, a paz, ela vale mais que o luxo. Aquela pessoa que está sempre brigando, sempre se expondo, sempre querendo contenda, é muito ruim conviver com essa pessoa. E sendo uma mulher, uma dona de um lar, que é a estrutura emocional do lar, isso se torna ainda pior. Nós vemos no verso 11 que ele coloca assim, castigado ou escarnecedor, o simples se torna um sábio, e o sábio, quando instruído, recebe o conhecimento. A cada disciplina que nós vivemos, nosso aprendizado vai crescendo, e a sabedoria vai crescendo cada vez mais. O que ele quer dizer? Muitas das vezes a pessoa não percebe que está errado e vai insistir no erro. Ele vai ser disciplinado com o erro. E nisso, o simples vai ver e vai falar, não vou agir dessa forma. E o sábio, ele vai ser instruído ainda mais também no conhecimento cada dia. Então, muitas das vezes, não precisamos sofrer as consequências para aprender. Se a gente buscar a instrução correta antes de agir, se a gente buscar a direção do Espírito Santo, nós podemos ser poupados de muitas coisas. No 13, está escrito assim, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será atendido. Ignorar o necessitado é fechar as portas para o favor do eterno Deus. Deus quer que nós tenhamos esse olhar atento para os necessitados. Olhar sempre para o pobre. Então não devemos tapar os nossos ouvidos ao clamor do pobre, porque quando precisarmos também não seremos ouvidos. Verso 16 fala assim, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, no caminho das congregações do morto, repousará. Aqui, rejeitar a sabedoria, rejeitar o conhecimento, rejeitar a correção é caminhar para a morte.
né? Caminhar para a morte todos os dias. Né? Se a gente não atentar em buscar o conhecimento, em buscar a sabedoria, cada dia nós vamos nos enrolando cada vez mais em nossos problemas, e isso vai ficando, a vida vai se tornando mais difícil, né? Mais tenebrosa nos nossos dias a dias. Então temos que ficar bem atento. E isso é consequência de rejeitar a sabedoria. Né? Como nós já vimos no capítulo 8, quem é a sabedoria? Tá? Que a sabedoria é Cristo, é a sabedoria. Então nós devemos buscá-lo em todo momento. 3, nós vamos ver agora no terceiro item aqui sobre a recompensa da justiça e da generosidade, que também nos traz esse Provérbios 21. No verso 17 ele diz assim: o que ama os prazeres padecerá de necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O amor aos prazeres ele leva à ruína. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? O prazer imediato, o prazer rápido, né? E o amor ao vinho, quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Nós devemos amar as coisas, nós devemos desfrutar das coisas e não ter o olhar no prazer imediato, né? Seguir o caminho certo para nos levar a um resultado, uma recompensa que vale a pena. No verso 21 ele diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A verdadeira recompensa ela vem do eterno, não dos homens. Então, ao seguir a justiça, não devemos procurar nos comparar com outros homens. Nós devemos olhar simplesmente para o eterno. Qual é a vontade dele? Eu estou fazendo a vontade dele? Verso 23. O que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. A disciplina da fala, ela preserva a nossa vida. Quantas vezes nós falamos e geramos contenda, e isso nos traz malefícios, né? Perdemos negócios, perdemos oportunidades por não saber falar na hora certa. Então devemos disciplinar o nosso falar, cuidar da nossa língua. No 25, 26 está escrito assim: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O justo que ele é sempre generoso. O tolo ele deseja tudo, mas não produz nada, porque a preguiça não deixa. No verso 27 ele diz assim: o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com a intenção maligna. O ímpio, só o sacrifício dele já é uma abominação, é detestável para o eterno. Agora imagine se a intenção for maligna. Deus não aceita adoração hipócrita. Tá? Ele quer um coração limpo, puro, agradável para ele. 29. O homem ímpio endurece o rosto, mas o reto considera o seu caminho. O justo ele vai viver sempre em reflexão, enquanto o ímpio sempre acha que está certo, sempre acha que é o bambambam e nunca para pensar nas suas atitudes. Verso 31 e último: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nós vemos aqui o triunfo da sabedoria. Planejamos, mas a vitória ela só vem do eterno Deus. Né? Por mais que a gente faça, nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance e confiar e acreditar plenamente no eterno para alcançarmos resultados, né, nos nossos processos. O que a gente aprende hoje com o Provérbios 21? Não adianta parecer justo por fora se o coração não está alinhado com o eterno. O eterno quer integridade, ele quer generosidade, ele quer temor. Quer que nós tenhamos temor do Senhor. Tá? Nós precisamos nos perguntar: os nossos caminhos têm agradado ao eterno ou apenas a nós mesmos? Temos andado procurando agradar a nós mesmos ou andar fazendo a vontade daquele que nos chamou? Nós temos buscado justiça prática ou temos se escondido atrás de aparências? Né? Nós temos sido generosos ou nós temos fechado o nosso coração diante das necessidades? E o convite hoje é viver com integridade, praticar a justiça, ser generoso e temer ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Só assim podemos prosperar e podemos ter ainda paz plena e alegria. Um grande abraço para todos. Esses são os ensinamentos do nosso Provérbios 21. Um grande abraço e até o próximo vídeo.